Olá, fulhões e sambistas de todo o Brasil. Eu sou o Thomas Reis E eu sou Leonardo Antan. e estamos diretamente da cidade do samba nesse pré-carnaval de 2023. Num dia chuvoso, o Rio de Janeiro não chegou o verão ainda, né? Muita chuva e frio, mas estamos aqui para conhecer um pouco dos bastidores da criação com um quadro que vai estrear agora aqui no canal do YouTube, o Processos da Criação. É um quadro que a gente vem fazendo há alguns anos já no Carnavalize. Ele já foi em texto. Em 2020 a gente fez o podcast. E agora a gente vai estrear aqui no nosso canal no YouTube, entrevistando os carnavalescos, os artistas do Carnaval Carioca, mergulhando um pouco nos seus processos, no processo de criação dos desfiles, as suas referências, batendo aquele papo gostoso que a gente gosta de ter com os artistas. E para iniciar esse programa, iniciar esse novo ciclo aqui no canal do Carnavalize, visitamos a nossa querida Unidos da Tijuca para bater um papo com Jaque Vasconcelos, o carnavalista que está na escola há 2 anos e traz para 2023 um enredo sobre a Baía de Todos os Santos. Léo, quais as expectativas para Tijuca em 2023? Acho que são as melhores possíveis, né? A Tijuca fez um grande desfile em 2020, tanto no trabalho plástico do Jaque, quanto no samba também, né? Vitória, enfim, Vantuí, um time muito coeso da Tijuca, acabou numa posição que a gente considera bastante injusta. Então a Tijuca vem aí com um pouco de sangue nos olhos, né? E para coroar esse casamento com o Jaque, enfim, que deu super certo já em algum ano, e para mergulhar agora nessa Bahia, um enredo que o Jaque nunca fez, e a gente conversou exatamente sobre isso com ele, né? Exatamente. Então, para não perder mais nenhum vídeo dessa série que vai se iniciar agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo. Estamos aqui no Barracão da Tijuca hoje para conversar um pouco sobre o Jaque Vasconcelos. Ele é o primeiro artista da nossa nova série Processo da Criação, que agora chega ao YouTube. E a gente vai falar um pouco sobre o processo criativo envolto do enredo sobre a Baía de Todos os Santos, que vai para a Avenida em 2023. Jaque, eu queria que a gente começasse então pela base. Não tem como muito fugir disso, mas é seu primeiro enredo sobre a Bahia, exatamente, né? Sobre o estado da Bahia como um todo. Mas ao mesmo tempo você já fez muitos enredos sobre brasilidade, já explorou várias regiões do Brasil, assim. O que tinha nessa região que te chamou a atenção, além do óbvio que a gente já sabe que é uma região muito rica culturalmente, assim. Mas como é que foi esse processo de pesquisa? O que você descobriu nesse sentido, assim, com essa novidade, assim, de alguma maneira? Bom, não é um enredo sobre a Bahia, o Estado, né? Sobre aquele pedaço que é a Baía de Todos os Santos, né? E aí a gente fala basicamente sobre as ilhas e os municípios que estão ali no entorno. Um pouco sobre a cultura dessa região, né? E eu tinha esbarrado já com Bahia na Tropicália, por exemplo, que ali eu fui um pouco mais profundo em algumas questões e tal. Agora, é um lugar que desperta muito interesse por ser um berço da cultura brasileira, né? Então, assim, tudo que chama atenção sobre cultura nacional, eu tô ligado, me desperta alguma coisa, né? Uhum. E aí, poder olhar para esse lugar, para esse espaço de Brasil, com mais apuro, né, com mais dedicação e tal, para mim foi um grande prazer e uma vontade, porque desde que a escola começou a cogitar fazer enredo sobre o Todos os Santos, eu sempre expressei a minha vontade, né, de fazer, sabe? Torci muito para ficar esse enredo, né? E aí esse enredo, então, ele passeia exatamente por essa cultura, aspectos religiosos, né? Como é que você conduz um pouco isso? Então, o enredo ele é contado pelas águas da Baía de Todos os Santos. Então, a gente tem esse olhar mais lúdico, mais artístico sobre as passagens históricas, sobre a cultura, enfim, sobre esses aspectos. Alguns até que já foram visitados outras vezes por enredos mais antigos, mas que a gente tem esse olhar mágico, esse olhar de encantamento sobre a Bahia, de Todos os Santos. Já que no último carnaval você nos escondeu que você
fez uma referência direta aos carnavais do Oswaldo Jardim, assim, como uma forma de você se integrar à Tijuca, de reler essa identidade da escola, assim. Como é que fica isso para esse ano? O Oswaldo não fez exatamente um enredo sobre a Bahia, mas ele fez a Bahia de Guanabara, se a gente quiser traçar É. esse paralelo, assim. Você continua olhando para o trabalho do Oswaldo? O que você pode dizer que você vai usar de referência, assim, para construir essa estética desse enredo? Cara, assim, o Oswaldo tá em mim porque ele tá naquela minha fase de construção de arrebatamento do desfile das escolas de samba. Então Uhum. ele é um carnavalesco importante para a construção desse meu olhar, né? Então a minha referência de Tijuca, né, e tal, vem desses carnavais de Oswaldo. Então eu acho que o Oswaldo está presente aqui para mim o tempo todo, Uhum. né? Porque é inevitável, né? Sim, sim. São os artistas que nos despertam interesse pela área que a gente vai atuar depois, né? Então isso acontece em várias áreas da cultura, né? Então é natural que ele esteja aqui comigo, meio que Uma a assombração até da presença, parada. sabe? A presença de Noel, uma coisa assim, a presença do Oswaldo. Então é isso. Agora, tem uma coisa do colorido, do alto astral, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, um desfile para Tijuca que não seja feliz, que não seja colorido, que não Uhum. seja para cima, que não seja, sabe? Então, para mim, isso é muito definido. Eu não consigo separar, não consigo pensar no enredo de sofrimento ou alguma coisa que. Até mesmo a minha viagem para a Bahia foi cercada dessa alegria toda. Uhum. Então, É um quando estado de eu. espírito baiano, né? Um pouco também, né? Tem até uma música de carnaval que fala que a alegria, esse estado chamado Bahia, né? Que é a alegria, Alegria. né? Então, para mim, era uma coisa que, nossa, casava Perfeitamente. super com o que eu estava sentindo Uhum. como escola de samba, Sim, sim. sabe? E vai de encontro com aquilo que eu acredito também, Uhum. né? De festa, daquele momento de encontro e tal, que é o desfile da escola de samba. Uhum. Você falou de cor, né? Acho que foi um aspecto muito forte do seu trabalho no Guaraná, né? A maneira como você usou a cor e como você usou a cor para contar o enredo, né? A cor era um enredo, era parte do enredo do Guaraná. E assim, a gente já viu aqui, não vou comentar, obviamente, nada, mas vi que tem muita cor também, cores muito fortes, né? Você vai sempre para essa escolha também, pensando nisso tudo que você está falando, assim. Mas eu acho que a cor sempre esteve presente no meu Sim, trabalho, sim. né? Desde que eu comecei a fazer escola de samba. A cor, para mim, é um dos elementos primordiais de comunicação, Uhum. sabe? Porque é aquela comunicação não verbal, Ah, aquilo que não está na sinopse, né? Não está na letra do samba. Então, as palavras que eu escolho na hora que eu vou escrever a sinopse, elas têm ligação direta com o que eu vou usar de cor uhum. posteriormente, porque eu faço isso simultaneamente, Uhum. sabe? Então, assim, eu estou escrevendo a sinopse, eu estou desenvolvendo o enredo, o roteiro do enredo das coisas que eu vou falar, e aí eu já estou pensando e separando o que eu vou usar de cor, o que eu vou usar de forma, as referências visuais que eu vou usar posteriormente para a Uhum. construção de fantasia, alegoria. Então, tudo é feito meio que ao mesmo tempo. Então, Uhum. por isso que eu acredito que o meu trabalho, os meus enredos, eles sejam tão casados, eles são bem amarrados nesse Sim, sentido. sim. Né? Você vê a sinopse, você vê a letra do samba, independente da parceria que ganhe, eu já estou pensando na condução desses compositores para Uhum. a gente gerar sambas de enredo que atendam ao que a gente vai fazer depois, sabe? Mas sem tolir a criação deles como Uhum. artistas, sabe? Que eles realmente trabalhem em conjunto e não para mim, Sim. né? Então é um processo que acontece antes, né? Uhum. É uma coisa que e eu gosto muito. Você falou que os meus processos começam com uma pesquisa muito profunda, então isso também faz parte. Eu costumo ficar um período recluso, eu fico dentro do meu estúdio, eu estudo, aí eu ouço coisas, eu faço uma trilha sonora que eu gosto de montar para Sim. os meus enredos e tal, para os setores que para mim vão ter a ver e tal. Então, assim, eu mergulho, eu crio um universo que Uhum. depois eu vou decodificar em fantasias, alegorias e texto. Nossa, você já falou duas coisas incríveis, eu quero puxar duas, vou puxar uma de cada vez.
Primeiro eu quero algum spoiler, assim, desse universo de referências, assim, que você pretende usar. Eu acho que, estava conversando com o Thomas pra gente fazer o roteiro, assim, acho que você não é um artista que cria uma imagem do zero, né? Assim, tem essa leitura. Você vai buscar e aglutinar coisas para construir o que você quer mostrar, assim. E o que você passeou, assim, nesse processo de pesquisa que você poderia dizer pra gente, que talvez a gente vai ver no desfile, assim, sem, obviamente, estragar muito a surpresa, mas por onde você está passeando, assim, nesse universo que é um ambiente baiano, é um ambiente rico culturalmente, né? Você já falou música, artes plásticas, enfim, tem muita coisa, né? Como fazer essa seleção, assim. Tem muita coisa e assim, para mim era nítido, e depois da minha viagem isso ficou mais patente ainda, que era a questão da água. Então, eu sabia que a minha inspiração sairia dela. Então, eu prestei mais atenção no que aparecia para mim de imagens, e inclusive eu vi alguns documentários, eu vi alguns clipes de alguns artistas e alguns desenhos, eu vi umas aquarelas e tal. Então eu fui tateando nessa coisa aquática de como isso poderia se apresentar fisicamente, representar fisicamente, né? Então, alguns desenhos, algumas coisas me ajudaram bastante. Depois eu tive até a oportunidade de conhecer o Prentice oh meu Deus, qual é o sobrenome dele, mas é um artista baiano que trabalha muito com azulejo, e eu fui na casa dele. Ele está lá até hoje e faz os desenhos na azulejaria e tal. Então, esse tipo de referência me ajudou bastante. Então, muita coisa do trabalho dele, de outros artistas, me influenciaram nesses códigos que eu fui montando para poder me comunicar depois visualmente, para falar de Baía de Todos os Santos, né? Para não ser, por exemplo, você citou a Baía de Guanabara, para as pessoas olharem e sentirem que é a Baía de Todos os Santos, não é a Baía de Guanabara ou uma outra Baía do mundo, sabe? Para ser uma coisa identificável, né? Um trabalho de ambientação, um pouco dessa atmosfera baiana, né? Já que para a gente terminar esse primeiro bloco, você falou exatamente de setor. Eu acho que é uma característica que eu tenho muito forte assim, do seu trabalho, como você sinaliza exatamente cada setor em tudo, né? Não só setor a gente costuma chamar de um bloco narrativo, mas eu vejo que nos seus trabalhos também é um bloco muito visual. Você procura materiais para aquele setor, você procura cor para aquele setor. Como é que você está pensando isso? Assim, tem algum material? Ao mesmo tempo, complementando isso, também você tem buscado novos materiais e uma forma de acabamento diferente, de fugir um pouco de uma linguagem mais tradicional de carnaval, assim. O que você pode adiantar da gente que você está pesquisando? Tem a ver com esse universo baiano? Algum material que você destacou, assim? Como é que foi esse processo para montar? A gente está trazendo algumas peças de lá, né? Tem alguma coisa de cana brava, que é uma palha, né? Que na verdade é uma cana. E aí tem a palha da cana brava, que a gente está usando em algumas coisas. Também tem as rendas de bilro, que tem na região do Recôncavo Baiano e tal. Então, alguns elementos que são produzidos lá e que são facilmente identificáveis culturalmente, a gente está anexando à nossa linguagem visual do desfile. Mas como a questão que costura a narrativa visual é a água, né, o nosso leitmotiv, digamos assim, é essa coisa aquática, então eu tenho sempre algum material que vá trabalhar algum tipo de brilho, de reflexo, legal, alguma coisa sempre. Por mais que seja uma fantasia, sei lá, folclórica, mas vai ter um tratamento, ele vai ter alguma coisa, porque eu não preciso botar guerra e nadadeira, uma escama para dizer que, para fazer a pessoa sentir a água naquele figurino, sabe? Então, assim, a gente pensou em algumas soluções visuais para dar essa sensação de que a água está sempre perto. É como se esse enredo passasse no fundo do mar, assim, um pouco? Não exatamente no fundo. Ele tem momentos no fundo, mas ele tem tá ali na beira. Na beira. Então você vai sentir, em alguns momentos da sinopse eu falei sobre a marisia, sobre o vento que traz esse cheiro de mar e tal, não sei o quê. Então tudo que a Baía de Guanabara, a Baía de Todos os Santos está ali. Eu fiquei com medo de errar, mas você
a Baiana de Todos os Santos está ali e está trazendo aquele perfume dela para tudo que Sim, acontece sim. no entorno, entendeu? Não, lindo, então. A gente vai sentir, então, um pouco desse cheiro baiano, dessa atmosfera baiana no desfile da Tijuca. Na primeira parte vocês viram, né, gente, o Léo aprofundou bastante, né, no trabalho que a Tijuca e o Jaque irão desenvolver na Sapucaí esse ano. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais descontraída, um bate-bola rápido aqui, para conhecer mais o Jaque e também para aguçar a curiosidade do tijucano e de todos os amantes do carnaval também. Jaque, eu vou falar aqui já que o assunto a gente trabalha muito com referência, a gente continua aqui um pouco mais sobre as suas referências, né, Jaque? Uma obra visual que é uma referência para você, assim. De carnaval? Sim, no geral, que vai influenciar, pode ser para influenciar na sua vida, ou que influencia também no próximo desfile da Tijuca. Ih, gente, que complexo. Vocês disseram que ia ser fácil. Eu posso dizer, eu posso fazer uma referência visual que eu acho que me acompanha, e eu vejo uma influência grande disso nos meus trabalhos, que é meio ridículo que eu vou falar, mas eu vejo uma semelhança da Emília com o Boy George, que era um cantor dos anos 80, de uma banda chamada Culture Club. E eu era apaixonado pela figura da Emília, do seriado que eu vi na televisão, do Sítio do Capão Amarelo. E eu via uma semelhança nele, porque na época ele usava umas tranças de lã e um visual andrógeno, que parecia meio boneca e tal. E aí essa misturada, para mim, foi um impacto visual para a criança. E eu vejo muito desse colorido e dessa mistura romântica e às vezes até filosófica das coisas nesses personagens, nesses dois ícones visuais, entendeu? Então acho que isso me acompanha minhas narrativas de enredo, e eu acho que eu nunca vou me livrar dessas duas. Um toque de brasilidade nessa banda aqui. Porque eu acho que o que me encanta na cultura brasileira de forma geral é que ela não deixa de ser universal. Sim. Porque como ela é basicamente uma mistura de um monte de coisas que foram vindas para cá com o que a gente tinha aqui, então a gente tem um diálogo muito fácil de identificação com o que se faz no mundo, sabe? Então eu acho o Brasil muito, muito moderno na sua cultura por conta disso. Uma música para Jaque Vasconcelos, uma música que pode influenciar tanto nesse desfile ou que você carrega para a vida mesmo, uma música? Eu carrego a Aquarela do Toquinho, que eu ouço praticamente todos os dias na minha vida. E um desfile que marcou a sua vida? Ih, rapaz. Então, tem um desfile que não foi o primeiro desfile que eu vi na vida, não é nada disso, mas foi um desfile que ficou para mim marcado, porque foi o único desfile que eu assisti com o meu avô materno, que foi o Viradouro 92, dos Ciganos, da Magia da Sorte Chegou. Que ele era muito amigo do seu Albano, que é um dos fundadores da Viradouro, e o meu avô, ele inclusive falava da Viradouro pra gente aqui no Rio, antes da Viradouro vir pra cá e tal, e a gente ouvia da escola e tal. Então, a Viradouro já tinha desfilado no ano anterior no grupo especial, e tinha feito um desfile bacana no acesso e tal. Mas esse desfile eu vi com ele, então ele meio que olhando assim aquela escola, assim, nossa, como tá grande, porque ele viu... Emocionado. Ele acompanhou algumas reuniões dos fundadores e da galera, né, que hoje deve ser velha guarda e tal, em Niterói. Então, assim, foi uma coisa que ele viu o tamanho que aquilo cresceu e tal, então... E eu vi que ele estava emocionado. Depois teve o acidente, teve aquela coisa toda, mas o que me marcou não foi isso. Não foi a questão do incêndio, nada disso. Foi eu ter visto um desfile da Viradouro com o meu avô e que não era algo normal, não era frequente, né? Dos carnavais, a gente conseguir assistir juntos os desfiles, entendeu? Bacana. Agora a gente vai um pouquinho agora para, se puder dar uns spoilers assim, mas não é nada muito profundo, não. A gente quer saber uma cor que vai predominar no seu desfile, assim.
Nossa, eu trabalho com tantas coisas, você quer uma? Se você quiser entregar mais, mas uma para não Bom, entregar muito também. Como o enredo fala muito da água, eu vou botar o azul, O azul. né? Mas são muitos tons de azul. E dialoga com o azul da escola também. Isso, é. Legal. Um material que vai se destacar nesse seu desfile para 2023. O espelho. O espelho. E um elemento que não pode faltar num desfile do Jacques Vasconcelos. Coloração. Muita cor. Cara, um elemento eu acho que é esse olhar não conformado das coisas. Eu acho que é isso. O meu desfile, o meu carnaval nunca é um carnaval conformado. Sim. Ele sempre traz alguma coisa para confrontar, alguma coisa para você pensar, para responder ou para botar em xeque. Seja de uma maneira mais literal, né, mais aberta, ou de uma maneira mais sutil, ou até mesmo o jeito que você escolhe para contar uma história já te confronta com uma outra situação. Eu gosto disso. Eu não gosto de fazer algo, entre aspas, normal, o que as pessoas já esperem ver. Para atingir um diferente, né? Fora do esperado. E para finalizar, Jaque, o que você espera atingir com esse desfile da Tijuca? Eu quero ganhar, né? De título esperado, né? Né? A gente sai de casa para tentar o melhor, né? Sempre, né? Senão eu fico em casa fazendo bolo, né? Porque eu faço bem. Mas o carnaval você faz muito melhor. Você já comeu meu bolo? Tô brincando. Então é isso, pessoal. Esse foi o papo que a gente teve hoje aqui com o Jaque, na Unidos da Tijuca. Essa expectativa, essa preparação para o desfile de 2022. Sigam o Jaque nas redes sociais, sigam a Tijuca, sigam o Carnavalize, curtam o vídeo, compartilhe e carnavalize conosco. Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!